Então, nosso tema é a natureza e a extensão do império. E o império hoje é tanto estrangeiro quanto doméstico. Portanto, vamos integrar os perigos do império externo com os perigos do império interno. Vou começar chamando a Ania para falar conosco sobre a natureza e a extensão do Império Americano na América Latina. Nas últimas 3 semanas, o presidente dos Estados Unidos ameaçou invadir o México e a Venezuela. O que está acontecendo? Isso é uma vergonha, não é, juiz? Porque, do meu ponto de vista, o lugar mais legítimo para os Estados Unidos terem uma presença forte e positiva seria nas Américas. Deveríamos estar trabalhando em estreita colaboração com o México. Deveríamos ser aliados próximos da Venezuela e de outros países ricos em recursos na região. Porque, embora os monroístas ou imperialistas gostem de dizer que é o nosso quintal, de uma forma meio pejorativa, para dizer que temos o direito de controlar a região, eu diria que isso é verdade, de certa forma. É a nossa vizinhança. Deveríamos ter as melhores relações com esses países. Faria mais sentido, na minha opinião, que nossos aliados estivessem deste lado do Atlântico, em vez do outro lado, onde muitas vezes nos empurram para conflitos na Europa. Algo contra o qual, é claro, nossos pais fundadores alertaram que os servidores estão se envolver refutado. E as ações em relação à Venezuela, que alguns de vocês talvez saibam que acompanhei de perto há alguns anos. Escrevi um livro, Golpe Corporativo, Venezuela e o Fim do Império dos Estados Unidos, analisando a política do governo Trump de um golpe corporativo, na qual reconheceram um governo paralelo na Venezuela e basicamente usaram isso como pretexto para não realmente promover uma mudança de regime, porque nunca conseguiram. O sujeito que eles reconheceram como presidente agora é um estudante de pós-graduação em Miami. Nada mudou de fato em Caracas, mas por meio desse reconhecimento de um governo falso na Venezuela, eles roubaram bilhões de dólares em ativos venezuelanos. Novamente, Biden entrou em cena e então repetiu essa estratégia com a Rússia, mas basicamente realizou um roubo ao congelar quaisquer ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos e afirmar que, como não reconheciam mais o governo, poderiam transferir esses ativos para o controle da oposição reconhecida pelos Estados Unidos ou, em alguns casos, simplesmente para bancos americanos. Havia barras de ouro venezuelanas armazenadas nos Estados Unidos simplesmente porque estavam bancarizadas aqui antes do reconhecimento de um governo paralelo. Depois que os Estados reconheceram esse governo paralelo, eles confiscaram essas barras de ouro do Citigroup e as transferiram para uma conta bancária pertencente ao Federal Reserve de Nova York. Algo semelhante aconteceu na Inglaterra. As pessoas podem se lembrar, e é difícil dizer o valor exato porque o preço do ouro continua subindo, antes era algo como centenas de milhões de dólares. Agora são bilhões de dólares em ouro que eles tinham armazenado em Londres. E isso está congelado. Mesmo que o governo venezuelano tenha pedido a devolução apenas alguns meses antes de Londres e Washington reconhecerem um governo paralelo, eles se recusaram. Agora, Trump está aumentando essa tensão com a Venezuela em seu segundo mandato. De uma forma que, pelo menos por um lado, ele está reconhecendo que seu primeiro golpe não funcionou. No início do governo, quando Trump tentou buscar a paz no Oriente Médio, ele também dizia que iria tentar acabar com a guerra na Ucrânia. Ele também enviou um enviado diplomático, Richard Grenell, à Venezuela para conversas diretas com o governo venezuelano, em uma reunião bastante pública. Houve fotografias das bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela juntas, com Richard Grenell apertando a mão de Maduro. Isso representou uma grande mudança, uma ruptura com a política anterior que Trump havia supervisionado em seu primeiro mandato. E resultou, acredito, em uma boa demonstração de boa-fé por parte dos venezuelanos, que devolveram vários prisioneiros americanos que haviam sido presos lá por terrorismo. E os 2 boinas verdes dos Estados Unidos, que tentaram sequestrar ou matar Maduro, foram realmente enviados de volta aos Estados Unidos.
Maduro também concordou em cooperar com o governo dos Estados Unidos no retorno de imigrantes, algo que alguns de seus vizinhos estavam usando para confrontar Trump na época. Então parecia que, as coisas realmente estavam melhorando na Venezuela, em comparação com o passado, no início do governo Trump. Mas nas últimas semanas ele mudou de postura. E é uma mudança estranha, porque, por um lado, ele está trazendo uma retórica insana. Ele enviou 4 navios de guerra para a costa da Venezuela e está ameaçando invadir com 1.200 fuzileiros navais, o que eu não acho que teria muito sucesso contra o exército venezuelano, considerando que agora Maduro respondeu dizendo que está mobilizando 4,5 milhões de milicianos que estão até fora do governo. Os coletivos, que muitas vezes são rotulados como gangues de Maduro na Venezuela pela grande mídia, mas que na verdade são grupos de milícia independentes do governo e que existem desde antes de Chávez chegar ao poder. Eles estão se mobilizando em estado de alerta. Um coletivo independente foi, na verdade, responsável por capturar aqueles 2 fuzileiros navais que haviam invadido e estavam tentando liderar essa invasão da Operação Gideon que mencionei anteriormente. Então, esses coletivos realmente desempenham um papel na defesa do país. Acho que eles estão preparados para os fuzileiros navais dos... Mas, enquanto tudo isso acontece, enquanto Trump também aumentou a recompensa pela cabeça de Maduro para $50 milhões para quem fornecer informações que levem à captura do presidente, ele tomou essas medidas extremas, enquanto, ao mesmo tempo, de forma mais discreta, suspendeu sanções e, na verdade, reverteu um congelamento que seu governo havia imposto a Chevron, permitindo que eles desenvolvessem petróleo venezuelano e isso volta aos Estados Unidos. Isso é algo que, quando o congelamento foi decretado em abril, figuras como Marco Rubio e o governo comemoraram. Então, é de se supor que eles não ficaram nada satisfeitos com o fato de Trump e o Departamento do Tesouro terem revertido essa decisão. Basicamente porque precisamos de petróleo nos Estados Unidos e não nos ajuda a cortar qualquer fonte de abastecimento. Portanto, acredito que parte desse teatro de guerra e da retórica belicosa é uma forma de agradar Rubio e os elementos mais linha dura, especialmente na Flórida, que esperam que Trump confronte Maduro da maneira mais agressiva possível. E eu diria que, em certa medida, isso favorece Maduro na Venezuela, ter esse confronto com os Estados Unidos também. Marchar com as tropas venezuelanas enquanto elas cantam nas ruas, Yankee, não seremos seu Vietnã na América Latina. Então isso também está beneficiando a Venezuela. Espero. Preferiria que toda essa retórica perigosa desaparecesse, porque, claro, pode acender um fósforo e levar a algo perigoso. Mas eu também prestaria atenção ao que está acontecendo nos bastidores e esperaria que relações econômicas e diplomáticas mais razoáveis pudessem continuar. Porque isso é, na verdade, como eu disse, a posição mais prática que acho que os Estados Unidos deveriam adotar com a Venezuela. Christian Parenti é sociólogo, economista e professor no John Jay College, em Nova York. Gostaria que você falasse um pouco sobre os perigos do império, olhar para dentro, sobre as ameaças do governo às faculdades e universidades, as ameaças do governo às escolas de direito, os esforços pessoais de Donald Trump para impor sua própria marca cultural ao país, e depois você pode entrar na sua área de economia. O que diabos Heggs vai fazer com $1 trilhão por ano? E quão perigoso isso é, professor Parenti? Deixe-me responder isso em uma ordem meio inversa. Quero dizer, acho que um dos fatos-chave deste momento sobre o Império Americano é a ascensão da China. Quero dizer, a hegemonia global americana, em certo nível, acabou. E se você olhar para a economia política da China, isso fica absolutamente claro. Um ingrediente crucial nisso são os elementos de terras raras, que são usados em todo tipo de equipamento de alta tecnologia.
desde bombardeiros até dispositivos médicos. Em dezembro, a China anunciou proibições de exportação de elementos de terras raras e alguns metais, gálio e germânio, que muitas vezes são considerados elementos de terras raras. A China controla 90% do refino global de elementos de terras raras. Esses elementos são encontrados em todo o mundo, mas são realmente tóxicos para minerar e refinar. E eles não estão todos disponíveis, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é parte do motivo pelo qual as tarifas sobre a China foram adiadas. Houve 3 extensões dessa trégua tarifária, e agora as tarifas, supostamente, entrarão em vigor em novembro. Algumas fábricas da Ford tiveram que fechar por falta desses materiais. E esse é apenas um elemento de toda a nova equação, que é o fato de que a China, por uma lógica muito diferente, expandiu seu poder global de uma forma tão distinta dos Estados Unidos que chega a ser quase irreconhecível, construindo relações comerciais com um país após o outro. Existe a iniciativa do Cinturão e Rota, que abrange 60 países. Ela conecta, em termos da tese de Mackinder, a massa continental da Eurásia. O coração disso é esse corredor de transporte para a Europa. Acho que, até certo ponto, a guerra na Ucrânia serve, de certa forma, para incendiar aquela massa de terra eurasiana em uma ponta, a fim de bloquear a integração chinesa com a Europa. Tudo isso significa que uma guerra com a China por causa de Taiwan é uma impossibilidade. Os aerospace não têm capacidade de levar combustível de aviação ao Pacífico em quantidades suficientes para enfrentar a marinha chinesa. A China agora tem a maior marinha do mundo. Eles estão usando esses drones de alta tecnologia que, ao contrário das aeronaves tripuladas, não precisam estar em porta-aviões. Podem ser lançados de navios menores. Então esse é um fato fundamental, e acho que há uma certa irrealidade em torno da discussão sobre o Império Americano que está se instalando aqui. E então, o que Pete Hegseth vai fazer com $1 trilhão? Entregar para, quero dizer, o que temos feito há anos, que é entregar para contratantes militares parasitas, totalmente irresponsáveis e super corruptos, que produzem coisas como, por exemplo, o caça F-35, que agora estão falando de um caça F-47, que custaria $300 milhões por avião, e já está basicamente ultrapassado por todos esses drones kamikaze sem piloto, muitos dos quais são a jato. Acho que fundamentalmente isso iria para a corrupção. Também aumentaria a capacidade militar dos Estados Unidos. Isso traz à tona a questão da resposta interna. Em certa medida, vejo essa repressão contra as universidades, tropas nas ruas de DC, envio de navios para a Venezuela, envio de navios para combater traficantes de drogas, quando a grande maioria das drogas entra no país em caminhões, como parte de vários acordos de livre comércio. Vejo isso, em certa medida, apenas como um dente um toque gozo. Quero dizer, isso é realmente perigoso. 2 meses atrás, o secretário de Defesa estava no Japão, levantou o punho para a China e praticamente os ameaçou por tentarem tomar Taiwan. Será que ele não sabe que seria impossível para as Forças Armadas Americanas resistirem às forças do continente chinês em Taiwan? Eu não sei o que Pete Hegseth sabe, ou o que as pessoas nos altos escalões do setor de defesa que publicam abertamente sobre isso sabem, mas isso realmente não é discutido. Não faz parte da conversa nacional. Você vê nos jornais. A verdade é relatada no Wall Street Journal, no Post e em outros lugares. Mas então não há nenhum reconhecimento das reportagens sobre, por exemplo, a China acabou de cortar elementos de terras raras cruciais que são necessários para toda essa tecnologia de ponta, em armamentos, toda essa coisa de alta tecnologia. E nós não temos outra fonte para isso. E então você espera, bem, o que os comentaristas vão dizer? O que a página de opinião diz? Nada. E isso está em outro âmbito. Então, o setor de defesa sabe disso, mas será que a classe dirigente teatral leva isso em consideração? Não parece que sim. E também em relação à repressão nas universidades, isso é apenas fazer o jogo de Israel. É obviamente mais teatro.
Essas instituições são vistas como bastiões do poder liberal democrático, então eles atacam esses lugares como forma de retaliação. Parece que é isso que Trump está fazendo, buscando vingança. E devo dizer que na John Jay, o programa de economia está sendo investigado, ou nosso coordenador está sendo investigado, porque copatrocinamos um grupo estudantil que exibiu um documentário sobre Israel. Então, a CUNY contrata, e por isso quem está investigando o John Jay por isso? Qual governo está conduzindo essa investigação? A administração contrata uma empresa de alto custo para investigar o departamento. E estão nos dizendo que criticar Israel é contra a política da CUNY. E a CUNY é propriedade do governo, pertence ao estado de Nova York. Sim, a City University of New York. Uau! Certo, Aaron, fale para nós sobre a perda da liberdade de expressão nos campi universitários. Fale sobre os perigos das 850 bases militares ao redor do mundo. E fale sobre as guerras que Donald Trump está continuando. Iêmen, Síria, Gaza, Ucrânia. Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui. Preciso dizer que meu receio ao chegar era que nosso público, nosso maior público, fosse composto apenas por homens. Então, obrigado, público, por quebrar meu próprio estereótipo. É maravilhoso ver uma plateia tão incrível. Obrigado ao Thaddeus Russell por organizar isso, por homenagear o The Grey Zone. Obrigado, Thaddeus. E obrigado, juiz, por estar aqui conosco. É uma grande honra tê-lo aqui e estar com você no palco. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Tenho uma queda pelo homem sentado ao meu lado. Quando ele disse sábado à tarde, eu disse sim. Por onde começo? Bem, veja, juiz. Não posso te dar uma resposta completa porque sua pergunta é muito ampla, mas deixe-me focar em siga seu coração. Sim, deixe-me focar. Você sabe, o último painel foi sobre o genocídio em Gaza, então deixe-me abordar a guerra por procuração na Ucrânia, onde talvez haja algum interesse em encerrar isso. Trump está mais perto de fazer isso? Bem, a única coisa que ele fez após a última rodada de conversas com seus colegas russos, ucranianos e europeus foi mudar sua própria posição. Ele estava insistindo que a Rússia aceitasse um cessar-fogo e, caso contrário, enfrentaria novas e severas sanções. E logo após se encontrar com Vladimir Putin, ele abandonou essa exigência. E você sabe, quem acredita na teoria da conspiração da Russiagate diria que isso é porque Trump está submisso a Putin. Mas a realidade é que tenho certeza de que a Rússia informou Trump e seus funcionários sobre a situação real no campo de batalha. E a Rússia não tem interesse em congelar um conflito que está vencendo, ainda que muito lentamente. Então, Trump, ao menos reconhecendo que sua exigência era inviável, acho que isso já é um pequeno sinal de progresso. Mas aí surge a questão: até onde ele está disposto a ir? Quero dizer, a Rússia tem algumas exigências muito claras. Em termos territoriais, não sei exatamente quais são as linhas vermelhas da Rússia, ou com o que eles estariam dispostos a negociar. Mas o que eles não vão negociar é a expansão da OTAN para a Ucrânia. Além disso, eles não vão ceder nessa questão agora dominante das garantias de segurança, em que a Ucrânia e a Europa basicamente dizem: ok, podemos conversar sobre parar a guerra se essencialmente os Estados concordarem em nos dar uma garantia de segurança. O que basicamente significa que os Estados entrariam em guerra em nome da Ucrânia se houver outro conflito. E isso é inaceitável para a Rússia, e curiosamente também é inaceitável para os Estados Unidos. 3 anos atrás, em Istambul, quando se falava em garantias de segurança, e Rússia e Ucrânia tentavam chegar a um acordo, a Ucrânia procurou o governo Biden e perguntou: vocês vão nos apoiar se chegarmos a um acordo de paz com a Rússia? E segundo várias fontes, todos sabemos agora que Boris Johnson e o governo Biden disseram a Zelensky para não fechar um acordo de paz. Mas também sabemos por uma fonte em particular, Alexander Chaly, que é um negociador ucraniano,
Ele é aquele que ficou famoso por dizer que eles chegaram a um verdadeiro compromisso em Istambul. Ele disse que os Estados Unidos lhe disseram: não vamos lhe dar garantias de segurança como parte de qualquer acordo de paz com a Rússia, mas vamos considerar isso fora da Rússia. Então Zelensky recebeu suas ordens, abandonou o acordo de paz e depois voltou aos Estados Unidos e ao Reino Unido e disse: tudo bem, e aquelas garantias de segurança? E o governo Biden respondeu: não vamos te dar isso, mesmo que a Rússia já não estivesse mais na equação. Portanto, os Estados Unidos têm rejeitado consistentemente dar garantias de segurança à Ucrânia. Mas de alguma forma, ainda assim, a Europa e Zelensky continuam alimentando essa fantasia de que isso vai acontecer. E tudo que vejo nisso é apenas uma estratégia deles para prolongar a guerra. E a questão para Trump é: ele está disposto a se levantar claramente e dizer: nenhuma garantia de segurança para a Ucrânia, nenhuma expansão da OTAN, não apenas nenhuma expansão da OTAN para a Ucrânia, mas nenhuma expansão adicional da OTAN, ponto final, para o leste. Porque essa é a principal exigência da Rússia. Trump está disposto a dizer isso? Eu não sei. Às vezes ele parece inclinado a isso, mas tem pessoas ao seu redor que considerariam isso uma heresia, ousar atender às exigências russas. E então, Trump vai voltar atrás em suas próprias ações, incluindo rasgar o Tratado INF, que foi um pacto muito importante da Guerra Fria que ele encerrou em seu primeiro mandato. Ele está disposto a reverter isso, algo que a Rússia também quer ver resolvido? Mas, no mínimo, podemos dizer que na questão da Ucrânia, pelo menos há algum reconhecimento da realidade por parte dele. E também há uma promessa por parte de sua administração. J.D. Vance disse recentemente: não estamos no negócio de financiar a guerra na Ucrânia. E acho que essa será uma promessa difícil até mesmo para Trump quebrar. Então, este é o único conflito em que vejo alguma possibilidade de paz. Mas em todo o resto, só vejo desolação. Eu só vejo um conflito sem fim. Na Palestina é difícil até imaginar o que vem depois de toda a carnificina que já vimos. Como o primeiro painel mencionou, o Max falou sobre isso, Trump deu sinal verde para o assentamento E1, que é o último assentamento que cortaria completamente a Cisjordânia, separando o norte da Cisjordânia do sul e isolando Jerusalém Oriental, que é o centro da vida palestina. Além disso, agora há sinal verde para entrar e destruir a cidade de Gaza, que é uma das poucas áreas de Gaza que ainda não foi completamente aniquilada. Então, sobre a Ucrânia, vejo alguma possibilidade de resolução. Em todo o resto, estou me sentindo muito pessimista. Max, fale para nós sobre a colaboração insidiosa e ainda em grande parte invisível entre a comunidade de inteligência americana e essa entidade misteriosa chamada Palantir, sobre a qual você já falou e escreveu. Quem diabos são eles e o que fizeram? Bem, a Palantir é basicamente o aparato de inteligência americano neste momento. E cada vez mais eles são o próprio governo. Se você olhar para os laços do Peter Thiel com o J.D. Vance, os laços do Peter Thiel com o RFK Jr., o que ele é? Ele é apenas um testa de ferro para um cara chamado Jim O'Neill, se não me engano, que foi chefe da fundação do Peter Thiel. Ele é o número 2 no HHS. O Peter Thiel tem seus aparatiques em todos os principais ministérios. Peter Thiel e a máfia do PayPal nunca tiveram tanto controle sobre o governo. Se você voltar no tempo, houve um discurso que o Peter Thiel fez. Ironicamente, ele costumava se apresentar como um anarcocapitalista ou libertário e falou na convenção do Partido Libertário anos atrás. Gostaria de lembrar o ano exato, mas ele disse basicamente que ninguém vai nos eleger. Não vamos conquistar o poder por meios eleitorais. Vamos usar meios tecnológicos para alcançar o poder nos bastidores do governo. To achieve power behind the scenes in government. And through Palantir technology, they're doing that. E por meio da tecnologia da Palantir, eles estão fazendo isso. Através do Foundry, eles estão agregando todos os nossos dados e unificando-os em todo o governo,
Todos os dados comercialmente disponíveis, assim como todos os dados que fornecemos ao governo, vão estar em um só lugar, nas mãos da Palantir. A Palantir também organiza ou supervisiona toda a seleção de alvos para o Pentágono e para a maioria dos militares ocidentais, um número crescente de militares ocidentais, por meio do seu sistema Maven. O Maven é o que o Pentágono usa para matar pessoas ao redor do mundo. É um sistema global de seleção de alvos. E o CEO da Palantir, Alex Karp, diz: bem, estamos matando muitas pessoas ao redor do mundo, mas são todos apenas terroristas. Ele é um sionista fanático que odeia seus pais hippies, que são de Berkeley, e é obcecado como esse mago do assassinato. E onde a Palantir está prestando assistência? E onde ela estabeleceu um laboratório para exportar ainda mais a tecnologia que está aprimorando? Em Gaza. Peter Thiel se orgulha de ajudar o exército israelense com seu sistema de IA chamado Gospel, que produz tantos alvos que é impossível para qualquer humano avaliá-los. E esse é um dos principais motivos pelos quais vimos tantas famílias desaparecerem do registro civil. Porque estão simplesmente sendo exterminadas ao serem alvo de um sistema de IA que utiliza algo chamado Where's Daddy, que determina quando o pai de uma família vai voltar para casa e então eles o atacam. O Maven da Palantir foi, acredito eu, a base para isso. Palantir, quem é um dos principais lobistas da Palantir nos Estados Unidos? Ballard Partners. Quem foi uma executiva importante na Ballard Partners? Pam Bondi, a ex-procuradora-geral. E Ballard, estou esquecendo o primeiro nome dele, fez parte do primeiro governo Trump. Pam Bondi, aliás, não tinha o contrato com a Palantir. O contrato dela era com o Qatar e com o Geo Group, a empresa privada de prisões, que está lucrando com a política de deportação sadismo do Trump. Porque tantos migrantes estão sendo jogados em prisões privadas com fins lucrativos. Mas você entendeu o ponto. Stephen Miller tem 250 mil ou mais em ações da Palantir. A Palantir é como uma máfia que comanda o governo Trump. A Palantir não tem medo de você. Eles não te tiraram de uma conferência porque tinham medo de que você os expusesse e fizesse perguntas que eles não queriam responder. Eu vi isso em vídeo. Bem, quero dizer, eles fazem parte de algo maior. Quero dizer, você perguntou, Christian, para onde vai esse $1 trilhão? Está indo cada vez mais para os senhores da guerra da IA, e não apenas para os 5 grandes, e você sabe, a Lockheed. Essas empresas tradicionais da indústria militar, está indo para esses senhores da guerra da IA que são charlatães, que têm medo da imprensa, e estão tentando convencer o governo dos Estados Unidos de sua capacidade de superar a China, que é a outra superpotência em IA. Um deles foi barulhento sobre isso. Enfim, eu entro nessa conferência, a AI Expo em DC é realmente o futuro da indústria bélica, mas são drones e sistemas de armas com a IA, organizada por Eric Schmidt, que supervisiona o Fourth Offset para o Pentágono, ou supervisionava, que é fazer o Pentágono investir centenas de bilhões de dólares do nosso dinheiro nesse charlatanismo da IA. A primeira empresa que você vê é a Rhombus Power, que é uma contratada da CIA. Faz contratos com várias agências de inteligência e afirma que pode prever conflitos, que previram a invasão da Ucrânia pela Rússia no dia exato, usando IA. É tecnologia preditiva. Bobagem. Estou dizendo que é conversa fiada essa capacidade deles, mas eles estão recebendo muito dinheiro. E então você tem a Palantir fazendo apresentações logo atrás da Rhombus Power. Uma jornalista da France 24 se aproxima para tentar perguntar sobre o novo contrato Foundry deles com o governo Trump, que, como eu disse, agrega todos os nossos dados pessoais e coloca tudo em um só lugar, sem nenhum direito de privacidade para nós. E ela começa a ser escoltada para fora, pela polícia, pela segurança, e eu estou lá parado, filmando ela sendo retirada, e eles começam a me tirar também. Consegui convencê-los a me deixar entrar de novo. Mas depois tentei questionar o ex-chefe da inteligência militar de Israel, Aman, sobre como ele ajudou a preparar o terreno para o genocídio em Gaza.
No fim, me tiraram de lá. Mas então minhas mensagens diretas começaram a encher com recados irritados e bem infantis do chefe da divisão de estratégia da Palantir, Eliyahu Yunus, que dizia algo como: "Vi seu vídeo. Jornalismo digno de prêmio Pulitzer, cara. Na verdade, você é péssimo. Sério." E ele simplesmente não parava. Eu pensava, então, será que vão usar o sistema Maven contra mim? E eu percebi que eles são apenas pessoas sensíveis, infantis, que nunca foram desafiadas, que têm medo da mídia, o que significa que precisamos aumentar a pressão. E justamente sobre essa questão, esse é um ponto em que podemos agir, e deveríamos agir. Em todo o país, as pessoas estão começando a acordar, especialmente em comunidades rurais, e perceber que esses data centers estão sendo construídos em suas comunidades, consumindo sua água, sua eletricidade e não deixando nada em troca. Eles estão subornando as autoridades locais e há essas reuniões furiosas nas câmaras municipais e encontros municipais locais, mas as pessoas não estão fazendo a conexão. E não, muitos desses data centers estão sendo construídos pela Oracle, que fica no norte da Virgínia, no que eu chamo de Corredor da Morte. A Oracle é comandada por Larry Ellison, que é um dos maiores doadores arquicionistas do nosso país. Ele possui uma ilha particular no Havaí e leva políticos para lá. Políticos que ele literalmente controla. Ele era o único doador de Tim Scott, político republicano. E o filho de Larry Ellison, David, está comprando a CBS News. Eles conseguiram fazer com que o 60 Minutes, que já era totalmente uma máquina de propaganda da CIA, censurasse sua própria reportagem sobre Gaza, levando funcionários a pedir demissão. Agora eles vão trazer a Bari Weiss como produtora. Meu Deus. Mas é produtor executivo da própria CBS. Podemos muito bem chamar a CBS de Zog. E ela vai trazer seu ex-chefe do Wall Street Journal, que agora está no New York Times, Bret Stephens. É Bret Stephens. Quero dizer, quem é que ainda lê esse cara? Mas o ponto é que essa é uma conexão que podemos fazer comparecendo a essas reuniões e mostrando a ligação entre esses data centers, o genocídio em Gaza e simplesmente o desperdício em série dos nossos impostos, que estão todos indo para o 0,1%, os senhores da guerra da IA e charlatões. Anya, qual é o motivo da recompensa de 50 milhões de dólares do Departamento de Estado sobre o Maduro? E isso não vai simplesmente incentivar ex-militares americanos desequilibrados a tentar prejudicá-lo na esperança de conseguir uma parte desses 50 milhões? Eu só quero dizer uma coisa sobre a Palantir, já que é um fato interessante. Depois de 7 de outubro, em dezembro de 2023, eles anunciaram que estavam reservando 180 vagas de emprego para estudantes judeus que não se sentiam mais seguros nos campi universitários. Então, se eles quisessem começar a trabalhar na Palantir, tinham essa oportunidade. Isso é simplesmente absurdo. Parece algo inventado, mas está lá, como manchete na Barron's. Day Palestinsmni. Sim, é sombrio, mas é verdade. Como mencionei, durante o primeiro governo Trump, ele iniciou essa política de colocar uma recompensa pela cabeça do presidente em exercício de um país, Nicolás Maduro, na Venezuela. Na época, acho que era apenas 5 milhões, então eles aumentaram para 50. E imediatamente depois, poucas semanas após o anúncio dessa recompensa, houve essa operação que mencionei antes, a Operação Gideon, que alguns podem lembrar como a Baía dos Leitõezinhos, a invasão da Baía dos Leitõezinhos na Venezuela, que ocorreu em maio ou junho de 2020. Mas foi algo muito estranho. Então é exatamente isso que Trump está tentando inspirar ao emitir essa recompensa. Mas a forma como essa operação funcionou, para aqueles que talvez não se lembrem, é que a primeira vez que realmente ouvimos falar sobre ela foi pela Associated Press, quando eles divulgaram uma matéria dizendo que, de fato,
esse ex-Boina Verde, Jordan Goodrow, que anteriormente havia tentado criar uma empresa de segurança escolar, onde os pais poderiam contratar. Ele dizia que, pelo preço de uma assinatura da Netflix, você poderia contratar essas pessoas de segurança escolar para entrarem e basicamente prevenir tiroteios em escolas, não apenas ficando lá como seguranças armados. Mas a ideia dele era que eles atuassem como agentes de inteligência dentro da escola, monitorando certos alunos que considerassem ameaças e começando a interrogá-los. De qualquer forma, eles fizeram um perfil completo sobre ele no Washington Post por causa daquele empreendimento comercial fracassado. E quando isso não deu certo, ele partiu para outra coisa, que foi fornecer segurança no show que Richard Branson, o bilionário britânico, realizou na fronteira da Venezuela em 2019. Quando Trump anunciou pela primeira vez essa estratégia de golpe, tentou empurrar uma série de ajuda humanitária pela fronteira venezuelana com equipamentos militares dos Estados Unidos. Isso foi um confronto dramático em fevereiro de 2019 entre os Estados Unidos e a Venezuela. Between the US and Venezuela. So Jordan Goodrow found himself on the border there providing. Então, Jordan Goodrow se encontrou na fronteira, fornecendo segurança para esse show que Branson havia patrocinado como parte do evento. Foi ali que ele conheceu alguns membros da oposição venezuelana, que lhe deram a ideia. Disseram que se conseguissem financiamento, tinham esses desertores militares da Venezuela que haviam cruzado a fronteira em busca de comida ou ajuda na Colômbia. Disseram que poderiam organizar esses homens e treiná-los para uma espécie de missão para capturar ou matar o presidente. E assim, por vários meses, eles treinaram e arrecadaram fundos através de oligarcas venezuelanos e, segundo o governo venezuelano, também por meio de fontes baseadas em Miami. E eles eventualmente iam seguir adiante com a missão. Mas por que Jordan Goodrow se sentiu tão traído por algumas das forças de oposição com quem lidou, esse é o ex-Boina Verde, ele acabou vindo a público com a história enquanto a invasão estava acontecendo. Então, 2 de seus homens, 2 amigos de seu tempo de serviço, lideraram esse grupo improvisado de desertores venezuelanos em barcos de pesca, apenas barcos de pescadores, para entrar na Venezuela. Eles foram capturados por um coletivo, como eu disse, essas milícias que operam fora do governo, e levados para Caracas, onde foram acusados e presos, sendo apenas recentemente trocados nessa negociação de prisioneiros que Richard Grenell organizou no início deste ano. Mas toda essa operação, quero dizer, você tinha 2 americanos, sonhadores, falando sobre como realmente achavam que seriam recebidos como libertadores ao cruzar a fronteira com esse pequeno grupo de soldados se tentassem capturar o presidente da Venezuela. O plano deles era coletar essa recompensa. No final, iam colocá-lo em um avião e enviá-lo para os Azul. Isso é ridículo. E que o governo dos Estados Unidos iria pagá-los por isso. E agora eles aumentaram o valor da recompensa. Podemos esperar para ver se algo parecido acontece. Embora eu não ache que o que aconteceu com os últimos caras seja um bom presságio para quem tentar se meter com a Venezuela. Professor Parenti, os professores e estudantes nos campi hoje em dia, e você pode falar a partir da sua própria experiência, têm medo de se posicionar contra o regime de Netanyahu e a favor dos direitos humanos dos habitantes de Gaza? Bem, eu dou aula em uma faculdade de trabalhadores que funciona no sistema de ir e vir. Então, talvez não seja representativa de muitos outros tipos de escolas. E quero dizer, acho que sim. No começo as pessoas não tinham medo, mas agora houve essa onda de repressão. Começou nas Ivy Leagues e agora está chegando às faculdades de trabalhadores. Isso esfriou os protestos. No John Jay, os protestos diminuíram e a administração da universidade, com a mudança do governo, começou a proibir protestos e tudo mais. Sim, até certo ponto, eu acho que existe. E acho que à medida que se espalham notícias de pessoas sendo investigadas por coisas totalmente inofensivas,
como copatrocinar um evento estudantil ou exibir um documentário, isso tem um efeito intimidador. Não acho que vá resultar em nada, mas é um transtorno enorme. E vai sair uma quantia enorme do orçamento para esse escritório de advocacia privado, que claro tem interesse em dizer, sim, encontramos mais evidências, então você precisa pagar essa próxima fatura, e depois a próxima, e depois a próxima. Então é isso. Aaron, por que não existe um movimento anti-guerra nos Estados Unidos? Quando eu tinha 18 e 19 anos, isso foi no final dos anos 60, o movimento anti-guerra era enorme. Ele derrubou o presidente dos Estados Unidos, LBJ. Eu estava do lado errado na época, mas muitos dos meus amigos da faculdade estavam envolvidos nisso. Uma plateia como esta, que tem talvez 150 pessoas aqui, teria tido 10 mil naquela época, em uma tarde de sábado. Adicionava as pessoas nessas salas e se nada. Por que esse número? Esse número não é muito maior. As palestras do Michael Parenti ficam altas. Também ainda não há um projeto para enviar pessoas a Israel, mas isso faz parte da questão. Aaron. Bem, tudo isso, a convocação, mas veja, eu sou tendencioso. Vou culpar, bem, especialmente o Partido Democrata, porque havia muita energia durante o governo Bush. Muitos de nós participamos dos protestos contra a guerra, e então Barack Obama assumiu o cargo e disse para todo mundo ir para casa. Deixa comigo agora, e passou a atacar tantos países, Líbia, Síria, Iêmen, Afeganistão, intensificando lá. Mas também teve o Russiagate, que eu tendo particularmente a culpar, porque, sabe, o Russiagate veio depois da eleição de 2016, quando havia um sentimento genuíno contra a guerra entre o eleitorado que o Trump explorou e usou para vencer. Então a resposta óbvia depois que Trump aproveita esse sentimento anti-guerra seria o Partido Democrata apresentar uma voz genuinamente anti-guerra deles próprios. Mas em vez disso, a campanha de Hillary Clinton, que perdeu, decidiu que não assumiria nenhuma responsabilidade por seu próprio legado de belicismo e neoliberalismo e colocaria a culpa na Rússia. E culpar a Rússia consolidou ainda mais, dentro do Partido Democrata e entre os liberais, essa ideia de que defender a democracia significa apoiar a OTAN, ser favorável a guerras por procuração, como na Ucrânia, e não criticar os neoliberais e o Partido Democrata, que basicamente se tornaram entrelaçados com os neocons. Victoria Nuland, que foi uma alta funcionária nos anos Obama e Biden, também trabalhou para Dick Cheney. E essa fusão desses dois campos, para mim, é o que ajudou a matar o movimento anti-guerra. E então você também tem essa propaganda realmente bem-sucedida que, infelizmente, enganou até alguns de nossos colegas na mídia progressista e adversária. A guerra suja na Síria, a qual cheguei tarde, mas que Max e outros denunciaram desde o início, fez com que pessoas que se consideram de esquerda apoiassem a CIA, essencialmente sob o pretexto de apoiar a democracia e a liberdade. E as ferramentas usadas para impor essa narrativa, difamar pessoas, cancelar pessoas, retirar pessoas de plataformas foram usadas inclusive pela esquerda. Então você tem, eu acho, pessoas às vezes até com boas intenções sendo exploradas e levadas a fins realmente cínicos. E isso para mim é, depois da Síria, depois da guerra na Ucrânia também, um tipo semelhante de divisão, técnicas semelhantes de desplatformização e cancelamento que realmente dividiram o que restou do movimento anti-guerra. Eu também acho isso muito importante, que a subcultura da esquerda dos Estados Unidos se tornou bastante patológica. Sabe, essa cultura do cancelamento. Quero dizer, muitas dessas questões são legítimas, mas existe uma cultura de total intolerância e organização após organização acaba entrando em espiral de conflitos internos por coisas totalmente irrelevantes. Porque as questões básicas sobre, sabe, política de classe, quem produz a riqueza, quem a toma, o que estão fazendo com o nosso dinheiro dos impostos, e a política anti-imperialista sobre por que estão pegando nosso dinheiro e destruindo esses países, prejudicando pessoas inocentes.
Você não precisa entender muito para saber que não gosta da política externa dos Estados Unidos nessa forma violenta. Essas questões centrais, que unificam as massas, foram sufocadas por décadas sob essa política de boutique, barroca, universitária e esotérica. Você não acha que isso foi intencional? Você teve que recorrer a publicações fora dos tradicionais jornais de esquerda para escrever sobre isso. Mas existe, de fato, um complexo industrial de ONGs que impôs esse tipo de mudança cultural, afastando-se da política de classes. Na verdade, estou trabalhando em um livro com um amigo, Jason W. Moore, que leciona em Binghamton. Quero dizer, acho que é definitivamente algo deliberado. Isso começa após a Segunda Guerra Mundial. Você vê isso na Europa, com a CIA percebendo que não pode simplesmente eliminar a esquerda. Existe uma parte da esquerda com a qual eles precisam conviver, então vão direcioná-la para longe da política de classe, para longe do apoio ao socialismo realmente existente. Depois, surgem as fundações privadas, que começam a investir em financiamento por volta de meados dos anos 50. Em seguida vem a guerra contra a pobreza, que trata de financiar esses movimentos sociais rebeldes, profissionalizá-los, dar a eles subsídios em bloco, colocá-los uns contra os outros, escolhendo quais temas serão financiados. A Fundação Ford, mais notoriamente, promove a questão racial, em detrimento de qualquer tipo de unidade de classe. Ao longo das décadas de 70 e 80, esse padrão se consolida. E, ao mesmo tempo, há a caça aos comunistas. Tem o Taft-Hartley em 46, que essa parte do Taft-Hartley foi revogada, mas por cerca de 5 ou 6 anos, era ilegal que socialistas, marxistas e comunistas atuassem como funcionários ou dirigentes de sindicatos. Então, toda uma geração dos melhores organizadores e dos elementos intelectuais mais sofisticados do movimento sindical foi expulsa do movimento trabalhista. E tudo isso é colocado em movimento, culminando, meio que neste momento atual. A internet tem um papel enorme nisso, pois permite amplificar certas mensagens e silenciar outros tipos de mensagens. Então é isso, Max, antes. Estamos sendo race agora. Sim. Antes de passarmos para as perguntas do público, existe alguma esperança de parar o massacre e a fome em Gaza? Ou tudo depende do Donald Trump? Deveríamos ter feito um painel inteiro sobre essa questão. Por que não existe um movimento anti-guerra? Essa é uma questão fundamental. E acho que estamos vendo um ressurgimento através do movimento de solidariedade à Palestina. Se você conversar com alguns dos jovens que participam, eles não são cooptáveis. Eles já decidiram e acreditam na resistência. Eles apoiam a resistência. E isso era proibido. O Triângulo Vermelho é um símbolo de resistência. Ele começou a aparecer em vídeos divulgados, publicados pelas Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, no Telegram, sobre as cabeças dos soldados invasores e ocupantes. E agora isso se tornou uma espécie de símbolo das pessoas que apoiam a resistência, porque entendem que nosso governo foi comprado. Podemos protestar até certo ponto. E o fato é que Israel só entende a força. E isso é lamentável. É uma tragédia que tentei evitar saindo e fazendo campanha pelo BDS, fazendo campanha por uma solução de um Estado. O genocídio vai continuar enquanto Israel for um Estado autoproclamado judeu e continuará de várias formas. O que está acontecendo na Cisjordânia é uma forma de genocídio. O que está acontecendo com os beduínos no Negev é uma forma de genocídio. E no que Israel pretende fazer na Síria, onde está explorando os drusos, depois de trazer a Al-Qaeda ao poder, é uma forma de genocídio. É um projeto genocida. E eu cansei de falar sobre solução de 2 estados, solução de um Estado. Esse projeto precisa ser desmantelado de uma forma ou de outra.
E então vamos ver isso ser resolvido, porque o nosso próprio governo está comprado. Não é apenas uma falha, é uma recusa deliberada de fazer qualquer coisa e de conceder a Israel total impunidade para fazer o que quiser. Vamos ver isso ser resolvido militarmente. Uma guerra vai voltar ao Irã nas próximas semanas e meses. Quase certamente acontecerá antes das eleições de meio de mandato, que é quando começaremos a ver uma mudança de tom no Congresso em relação ao Netanyahu. E Netanyahu tem controle total sobre Trump. Ele o tem na palma da mão e vai explorar isso ao máximo para tentar trazer os Estados Unidos de volta, inclusive com tropas em solo. Vai ser uma guerra mais violenta do que antes. It's going to be a more violent war than before, and the future of the self-proclaimed Jewish E o futuro do autoproclamado Estado judeu será decidido através deste conflito, se ele conseguirá continuar seu projeto genocida ou se irá colapsar. Trump. Isso é algo interessante, só para encerrar, que não está sendo retratado corretamente na mídia. Trump disse que obliterou o estoque nuclear do Irã tipo 11 vezes em postagens separadas no Truth Social nas últimas 2 semanas. Ele continua usando a palavra obliterou. E ele acabou de demitir o chefe da Agência de Inteligência de Defesa. Isso é basicamente como o chefe da inteligência militar nos Estados Unidos, porque é enorme, quero dizer, isso é enorme. Porque ele o demitiu? Porque ele disse que Trump não obliterou o estoque nuclear do Irã. Certo? Essa não é uma das mentiras do Trump que deveríamos apoiar. Exatamente. É para lá que eu vou. A guerra será que for. Você já está 2 passos à minha frente. O motivo pelo qual acho que Trump está fazendo isso, ainda que ele esteja manipulando informações de inteligência, assim como faz com a Venezuela, o trem de Aragua e toda essa questão dos cartéis, é porque ele tem medo de que, se isso vier à tona, dará mais poder ao Netanyahu para pressionar os Estados Unidos e dizer: ei, vocês não terminaram o trabalho e nós temos vocês nas mãos. Vocês precisam enviar o exército de volta. Então, existe uma janela de tempo entre agora e, eu acho, as eleições de meio de mandato do Congresso, quando essa guerra muito maior, mais violenta e potencialmente catastrófica pode acontecer, o que poderia levar ao fechamento do Estreito de Hormuz, afundando a economia global. Quero dizer, os Houthis afundaram 2 navios no mês passado. Quero dizer, os Estados Unidos perderam no Iêmen. Perdemos uma guerra. Hegseth desperdiçou $500 bilhão tentando parar os Houthis, e no fim eles acabaram nos expulsando de lá. Se você assistir, vamos fazer isso mais 100 vezes com o novo orçamento. Ou então, como é que a matemática, se você assiste ao The Grey Zone ou ao Judging Freedom, pode ver como é um prazer trabalhar com essas mentes brilhantes. E agora tem um novo convidado no Judging Freedom, outro italiano de Nova Jersey, o professor Parenti. Muito bem, pessoal com os microfones, estão prontos? Porque vamos abrir para perguntas e respostas do público. Preciso que vocês venham até aqui. Vou começar por este lado. Esse senhor de boné, eles estão indo até você agora. Só um segundo, senhor. Não consigo ver o que está escrito nesse boné. Não é um boné do Red Sox, é? Não, está escrito. Claro que estou certo, eu sou o Bob. Ah, tudo bem. Para qualquer um dos debatedores, senhor. Minha pergunta é para você, juiz. Existe uma maneira constitucional de reter nossos impostos em protesto contra a guerra? Estou ciente de alguns esforços no norte da Califórnia, onde tentaram isso. A comunidade está processando para impedir que seus impostos sejam usados para financiar a guerra. Porque se você conseguir interromper o fluxo de dinheiro, talvez tenha uma chance. Quando isso foi tentado na era do Vietnã, as administrações de LBJ e Nixon processaram pessoas que não pagaram seus impostos. E, para ser franco, com a dívida do governo, professor Parenti, a maior parte do dinheiro que vai para o Departamento de Defesa é emprestada e impressa. Eles nem precisam dos nossos impostos para isso. Então a resposta curta é não. Não há uma maneira legal de fazer isso. Serei necessário, portanto, fortaleza e disposição para arriscar tudo. Essa sim é o que é. Não quero ser assim ou dizer
Just for. Sustente identificá-la por o microfone. I'm she/her. It's cool. Thank you. Eu sou a Sheher. Tudo bem, obrigada. Acho que sim, minha pergunta é para quem quiser responder, talvez para o Max. O quanto você está irritado agora que aquele maldito Conde Smírkula está aparecendo e dizendo o que ele deveria ter feito? Sabe, ele ficou com aquele sorrisinho o tempo todo negando tudo. E aí você confrontou ele mais de uma vez e depois te expulsaram de, acho que foi do último evento do Blinken. Mas assim, eu fico tão irritada com essas pessoas que, agora que é seguro, agora que não trabalham mais para o governo, ficam dizendo, Israel está mentindo e nós ajudamos eles. Mas sabe, eu não sei. Quer dizer, você está obviamente vindicado, mas é só que eu não sei. O que você, tenho certeza que você não sabe, eu não sei. Obviamente estou muito brava, mas obrigada. I don't know. Obviously, I'm really mad, but thank you. Eu adoro essa pergunta. Ela realmente mostra que todo mundo na sala meio que está por dentro da piada, mas eles não estão. Matthew Miller não estava. Ele ainda não entende que o que ele está fazendo é visto como repulsivo. Esse é o porta-voz do Departamento de Estado do governo Biden, Matthew Miller, a quem chamávamos de Conde Smírkula. Quando eu estava sendo expulso da minha última coletiva de imprensa, onde confrontei Tony Blinken, ele estava organizando seus soldados para me tirar dali, ele estava acenando seu relicário para mim, e eu disse, você sorriu com desdém durante um genocídio. Isso simplesmente me veio à cabeça, e foi exatamente o que ele fez. Quero dizer, todo dia ele mentia e mentia sobre as negociações, sobre os crimes. E depois ele aparecia e dava uma série de entrevistas, meio que falando em nome do Blinken e daquele grupo. E ele declara, em sua primeira entrevista, que sabia que Israel estava cometendo crimes de guerra, mas que era seu trabalho não dizer isso. Então, quero dizer, você é um criminoso de guerra e mentiu. Em segundo lugar, ele acabou de falar, acho que para o canal 13 ou 12 de Israel. E isso faz parte de uma estratégia que acho que Blinken e sua equipe estão elaborando para tentar minar Netanyahu. Ele disse que Netanyahu destruiu toda a possibilidade de cessar fogo em 8 ocasiões diferentes. Ele mudava as exigências e tornava impossível depois que o Hamas aceitava o acordo. Mas em todas as reuniões que participei, e toda vez que o vi, ele culpava o Hamas por tudo. Ele disse nessa entrevista, não podíamos deixar isso vazar ou culpar Netanyahu porque isso encorajaria o Hamas. Então, quero dizer, essas pessoas são sociopatas. E ele acha que isso de alguma forma vai minar Netanyahu ou ajudar a equipe do Blinken. Katie Simone de Smírkula. Ele só daria um sorriso de canto se você fizesse uma pergunta crítica. E ele parecia o Drácula. O rosto dele meio que... Ele tem tipo aquela cara de antipático, ou de quem está sempre debochando, não sei. Alguém quer acrescentar algo? Sim, bem, o que o Miller disse foi que o líder do Hamas, Sinwar, recuava toda vez que percebia tensão entre Biden e Netanyahu, o que não é verdade. Netanyahu tinha a mesma posição, o Hamas tinha a mesma posição, o tempo todo, que era, qualquer acordo precisa acabar com o genocídio de forma permanente. Então Sinwar nunca recuou. Isso é só uma nova desculpa que ele está inventando. Mas pelo menos agora ele está reconhecendo que eles sabiam o tempo todo. Era óbvio que eles também sabiam disso. Que Netanyahu era o principal obstáculo para um acordo. E claro, agora, para fazer controle de danos, ele está admitindo isso publicamente. Mas obviamente isso deveria ter sido o que o governo Biden dizia desde o início, em vez de acobertar Israel. Essa senhora bem ao seu lado, de camisa escura. Oi, também sou ítalo-americano de Nova Jersey, então é um prazer te conhecer. Uma pergunta para você, juiz. Quando você pensa sobre isso, presumo que você seja da geração Baby Boomer. É uma avaliação justa? Você está me perguntando a minha idade? Sou de longe a pessoa mais velha neste palco. Pode continuar.
Tenho curiosidade em saber se você poderia me contar um pouco sobre, tanto como participante quanto como observador, como é estar no auge de um império e agora em declínio. Como isso se sente? Além disso, que observações ou lições você tem para nós enquanto vivenciamos isso em um nível macro? Posso complementar? Acho que estamos vivendo tempos extremamente perigosos. A liberdade de expressão está sob ataque. A liberdade de se reunir está sob ataque. A liberdade de ser você mesmo está sob ataque por esta administração. Existem homens mascarados prendendo pessoas sem mandados de prisão. Universidades estão sendo extorquidas. Escritórios de advocacia estão sendo ameaçados. E ainda estamos financiando 850 instalações militares ao redor do mundo. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderia justificar uma dúzia delas, muito menos 850. Esses são tempos muito perigosos e sombrios em que vivemos. E temos uma Suprema Corte submissa que ainda não se posicionou firmemente em defesa da Declaração de Direitos. Então, eu não sei para onde isso está indo, mas acho que a escuridão está no horizonte. Sinto muito em dizer isso, mas acredito que seja verdade. E eu já estive em todos esses lugares. Fui juiz aqui por 8 anos, estive na Fox por 25 anos. Agora posso dizer o que realmente penso, graças às pessoas maravilhosas neste palco e a outros que participam do Judging Freedom. Você não consegue obter a verdade da grande mídia. Quase todos foram comprados. Você a encontra no The Grey Zone, no Judging Freedom e em mais meia dúzia de outros. Clayton Morris, Tucker Carlson e alguns outros. Mas você precisa conhecer a verdade, embora agir de acordo com ela seja perigoso nesses tempos. Anya, você estava... Anya, you had... Ah, sim, porque você mencionou antes que estava do lado errado dos protestos contra a guerra nos anos 60. Eu queria saber se você poderia nos contar. Houve algum evento específico ou algo que te trouxe até onde você está hoje? Então minha mãe tem 99 anos e ainda guarda uma foto minha usando uma camiseta que diz "Bombardeie em Hanoi". Era assim que eu era fora da casinha, mas ela não mostra essa foto para ninguém enquanto estiver viva. Nem consigo te dizer, acho que agora parece absurdo do ponto de vista histórico, a crença na teoria do dominó, de que o Vietnã do Norte era maligno, e que, se eles tomassem o Sul, era isso que LBJ e Nixon argumentavam. De alguma forma, o comunismo com C maiúsculo se espalharia pelo mundo e nossas liberdades seriam esmagadas. Agora, é claro, o Vietnã é um dos nossos melhores parceiros comerciais, e eles fabricam algumas das melhores coisas que usamos aqui. Até o Trump impor tarifas sobre eles. Será que o Trump entende o básico de economia, que uma tarifa é um imposto sobre vendas, que no fim das contas, quem paga é o consumidor? Maurice, não, esses animatliset político estral. Desde que sejam promulgadas pelo Congresso, não pelo presidente. Sim, quero dizer, independentemente de como elas são implementadas, você está certo. Mas em termos de, é possível construir uma economia, transformá-la, industrializá-la com tarifas? Foi isso que os Estados Unidos usaram em parte, começando com Alexander Hamilton. Mas não existe uma política industrial para acompanhar essas tarifas, sabe? Quero dizer, é como se o Trump estivesse fechando escolas técnicas. A principal reclamação das empresas, de qualquer porte, é encontrar trabalhadores qualificados. O Trump atacou os poucos programas de escolas técnicas que tínhamos, em parte porque muitos deles tinham temas de DEI, e ele dizia, isso é um esquema para o Partido Democrata. Blá, blá, blá. Não há nada que acompanhe isso. Então não sou totalmente contra a ideia de tarifas, mas essas aqui são meio que... Espera um minuto, Aaron. Ele está impondo uma tarifa ao Brasil porque não gosta da investigação contra o Bolsonaro. Sim, mas isso está de acordo com a política dos Estados Unidos. Impomos sanções assassinas a países que queremos derrubar. Trump só está seguindo essa tendência porque gosta do Bolsonaro. Mas também queria dizer que não tenho nada a acrescentar sobre o tema das tarifas.
exceto que, ao colocar Israel em primeiro lugar e agora barrar estudantes estrangeiros do mundo todo, privando assim os Estausenais de muito conhecimento, junto com vocês sabem, sei que vocês falaram antes sobre fechar a escola de matemática da UCLA, certo? Porque, de novo, no interesse de Israel em primeiro lugar. Então, essa é outra área em que fazer a vontade de Israel vai impactar seriamente e de forma negativa a economia dos Estados Unidos. Esse negócio todo de nativismo é insano do ponto de vista econômico. Americanos nativos, independentemente de sua cultura ou do status migratório de seus pais ou avós, não estão tendo filhos suficientes. E nós evitamos o destino da União Europeia, que está se tornando uma ala geriátrica, por termos uma política de imigração meio sádica, mais liberal. A verdadeira política de imigração dos Estados Unidos nos últimos 40 anos é: você deixa os imigrantes entrarem e depois os trata mal e os aterroriza quando já estão aqui. E os imigrantes não apenas ocupam empregos, imigrantes também criam empregos. Imigrantes também são consumidores. Imigrantes poupam. Esse dinheiro precisa ser investido. Então, há um elemento demográfico no crescimento econômico. Se você é a favor do crescimento econômico ou não, deixe isso de lado. Mas se você começa a limitar sua população, especialmente a população jovem em idade ativa, isso vai prejudicar a economia. Eu não acho que Trump ou as pessoas ao redor dele entendam isso. Se eu não tivesse com esse microfone na mão, eu te abraçaria. Essa é uma declaração tão incrível e profunda. Obrigado. Temos cerca de mais 5 minutos para perguntas. Estamos trabalhando para substituir os imigrantes e vamos criar nosso filho para montar iPhones e trabalhar em frigoríficos. O cavalo camisa verde e estremamente tuolpscos. Não é uma boa, é um kefie. Isso serve? Sim, Deus te abençoe. Isso é um complemento ao seu comentário. Eu estava ficando otimista com o Max, e essa pergunta é para o Max. Mas então, como diz o George Carlin, por trás de cada raio de esperança há uma nuvem escura. Você entendeu tudo isso. Tempos difíceis estão por vir. Agora você disse que o movimento anti-guerra não é viável. Não é viável agora? Ou está crescendo? Isso é para o Max. Você estava dizendo antes algo sobre o movimento anti-guerra não estar vivo agora? Eu disse que acho que isso está ganhando vida ou passando por um surmennismo através do movimento de solidariedade à Palestina. Então minha pergunta é, eu venho acompanhando online antiwar.com desde mais ou menos 94, 95, com toda aquela questão dos Balcãs no governo Clinton. O site do Justin Raimondo foi uma revelação para mim. Deus o tenha. Era fabuloso. E como professor desde 93, 94, como professor de ensino médio, eu sentia que meu trabalho era ensinar razão, lógica e bom senso e oferecer não só isso, mas também uma inspiração de esperança para os jovens, para que eles tenham uma opção de futuro otimista. Então, como podemos fazer com que nossos jovens, que são o nosso futuro, tenho 2 filhos, de 29 e 22 anos, e acredite, eles estão muito pessimistas sobre o presente e o futuro. Então, como podemos inspirar os jovens a realmente construir uma vida positiva em vez de cair no desespero e na escuridão? Eles precisam da coragem de Max Blumenthal. Eles precisam ser capazes de dizer publicamente e com honestidade o que pensam e dizer ao governo para cair fora. Certo, temos tempo para mais uma pergunta. Essa senhora tem gente apontando para você lá de trás. Então agora precisamos ouvir o que você tem a dizer. Muito obrigado. Na verdade, essa pergunta é para você, juiz. E você meio que a fez para o Max, que foi: existe algo que possa ser feito para parar o genocídio, certo? Ou o Trump é o único que pode pará-lo? Então, minha pergunta para você é: como podemos, sem soar ingênuos ou excessivamente otimistas, mas considerando que Trump não é o ideólogo ou o sionista convicto que o Biden nos lembrou ser a cada 5 minutos, o que poderia fazer com que ele realmente tomasse uma atitude? Quero dizer, eu brinco que um boato sobre o Netanyahu,
sabe, falando sobre o tamanho do pênis dele ou algo assim, é uma das coisas que talvez pudesse deixar o Trump irritado com ele, certo? Talvez a gente possa começar um boato sobre isso. Mas, tirando isso, o que realmente faria o Trump parar o que Israel está fazendo? Max é quem deve responder isso. Posso dizer algo? Sim, professor. Acho que um erro que o movimento de solidariedade à Palestina e o movimento pela paz cometeram foi focar nessa questão do desinvestimento. O movimento climático também fez isso. Acho que os esforços deveriam ser direcionados ao governo, quero dizer, mesmo que seja muito, muito difícil fazer com que as universidades desinvistam de seus fundos patrimoniais, e mesmo que você tenha sucesso, isso quase não tem efeito algum sobre o problema real. São os representantes eleitos, como a AOC, que votou mais uma vez a favor do Domo de Ferro, mesmo que ela denuncie em outras ocasiões. Quero dizer, pressione essas pessoas, pressione essa classe. Esqueça essa jogada indireta de passar pelos fundos patrimoniais das universidades. Toda essa energia deveria ser direcionada à classe política. Eu entendo por que os estudantes fazem isso, porque eles estão presos no campus, e parece que é ali que as coisas realmente acontecem. Siga o dinheiro. Mas, na verdade, o dinheiro é um alvo muito distante e indireto. O foco deveria ser nos formuladores de políticas, nos representantes eleitos. É aí que o movimento pela paz deveria se concentrar. Max, a palavra final é sua. Max, the last word. Isso está acontecendo. Isso definitivamente está acontecendo. Estamos trabalhando em nosso próprio campo, que é a mídia, que é o jornalismo, e também confrontando as pessoas cara a cara. E espero que isso esteja dando esperança aos jovens, que podem simplesmente sair e fazer isso por conta própria. Fazer parte da mídia. Fazer parte de algo fora da internet. Pode ser feito para parar Netanyahu, para parar Trump, para mudar Trump? Nada. Nada. E esse é um dilema. Trump é completamente controlado pela rede Adelson Netanyahu. Ele está completamente nas mãos deles. E não vejo nada que possa detê-lo. Exceto, sei lá, as coisas darem errado em uma guerra com o Irã. Consequências por ações que nunca foram sentidas antes. E isso pode estar a caminho, se você considerar que, na verdade, um daqueles mísseis balísticos iranianos, lançados de forma muito coreografada contra a cabeça da serpente, a base aérea dos Estados Unidos de Al-Udeid, no Catar, realmente atingiu seu alvo e acertou um importante centro de comunicações dos Stramps. O Irã não queria causar muitos danos aos Stramps, porque queria encerrar a guerra. Uma guerra com a China, um conflito de verdade, já vimos algo assim em nossa vida? Os americanos realmente já experimentaram guerra em seu próprio continente, desde, sei lá, a Guerra Civil? Tipo, o que a gente realmente lembra sobre a Guerra Civil? Tipo, algumas músicas do The Band? Tipo, The Night They Drove Old Dixie Down ou algo assim? Tipo, o que permanece na nossa cultura que realmente... Até os sacos de corpos no Iraque foram muito para lidar. Sacos de corpos do Vietnã no Iraque. Quero dizer, a ferida moral do Iraque ajudou a dar origem ao Trump. E acho que estamos no caminho para outra ferida muito mais profunda. E isso vai acontecer porque Donald Trump permitiu que Israel definisse a agenda. Aaron, você queria dizer algo antes de encerrarmos? E estamos prontos para responder. Quero dizer, acho que quando isso acontecer, vocês serão os evangelistas. As pessoas vão ouvir vocês de maneiras que não ouviam antes. E acho que esse é o valor de ter uma organização e uma comunidade como esta. Muito obrigado a todos.